Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa belíssima base para tapetes. Olhem que linda que ela fica com esse desenho aqui em V, tá? Os pontos são bem fáceis de fazer e a finalização, que é bem simples, vocês podem fazer de outras formas também. Eu vou trabalhar assim, mas para pessoas que estão começando mesmo no crochê, querem fazer o seu primeiro tapete, né? E podem fazer com essa base aqui, essa finalização, que vai ficar incrível o tapete. Vocês podem fazer qualquer tamanho dele, tá? E como que vocês vão fazer esse tapete de vocês? Vocês precisam medir a largura que vocês querem esse tapete, por exemplo, um tapete de porta, um tapetinho de banheiro, um tapete de cozinha, né? Nós vamos medir no chão mesmo, tá? A quantidade ali de correntes que nós vamos fazer e vamos trabalhar essa quantidade de correntes seguindo os múltiplos do ponto que eu já vou explicar para vocês. Eu espero muito que vocês gostem da aula e se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Então, essa amostra que eu vou fazer com vocês aqui no vídeo é apenas a amostra do ponto, né? Eu vou trabalhar com essa cor mais clara para vocês conseguirem visualizar melhor o ponto. E esse ponto, ele é múltiplo de 3 mais 2, ou seja, nós vamos medir a largura que nós queremos esse tapete e vamos fazer de 3 em 3 correntes iniciais até atingir essa largura. Depois adicionamos mais 2 correntes para começarmos então a primeira carreira. Sempre vamos somando 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 até atingir a largura da peça. Tá? Depois fazemos mais 2 correntes e começamos então a primeira carreira. Para fazer essa amostra então com vocês, eu vou trabalhar 23 correntes, sendo que 21 são múltiplas de 3, mais 2 correntes, ficando com 23 no total. Fizemos então todas as correntes iniciais. Na segunda corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes, pulamos 2 pontos de base, no terceiro nós fazemos ponto baixo. 2 correntes, pulamos 2 de base, na terceira fazemos ponto baixo. 2 correntes, pulamos 2 de base, na próxima fazemos ponto baixo. E assim nós vamos seguir repetindo até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, ficamos com o trabalho assim. Vamos agora fazer 3 correntes, laçamos a nossa agulha, viramos o trabalho. E agora nós vamos vir em cima desse próximo ponto baixo que temos aqui. E vamos fazer ponto alto. Voltamos e trabalhamos no mesmo lugar o segundo ponto. Voltamos e fazemos o terceiro ponto no mesmo lugar, em cima do ponto baixo. Laçamos, vamos no próximo ponto e fazemos os 3 pontos altos no mesmo lugar. Vamos no próximo ponto baixo e fazemos os 3 pontos. E assim nós repetimos até o final da carreira. Chegando no final da nossa carreira, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer o último ponto em cima desse último ponto baixo que nós temos aqui.
fazendo ponto alto. Terminamos a carreira com um ponto alto, assim como nós começamos ela. Vamos fazer agora 3 correntes, laçamos a nossa agulha, vamos laçar 2 vezes agora. Temos aqui esse grupo de 3 pontos altos. Vamos vir nesse ponto do meio, trazemos a laçada e fazemos um ponto alto duplo, tirando de 2 em 2 laçadas. Vamos fazer 2 correntes. Laçamos uma vez só agora. Vamos vir nesses 2 pontos que nós temos aqui do nosso ponto alto duplo, bem aqui embaixo. Nós pegamos essas 2 laçadas do ponto e aqui nós vamos fazer o nosso ponto alto, ficando com um Vzinho diferente. Laçamos 2 vezes, vamos vir nesse ponto alto do meio e fazemos o ponto alto duplo. 2 correntes, laçamos uma vez só, vamos descer aqui nessa parte do ponto alto duplo, abraçando essas 2 laçadas que nós temos aqui, dentro do ponto alto duplo. E aqui nós fazemos ponto alto normal, ficando dessa forma. Laçamos 2 vezes e vamos repetir. Para terminar a carreira, nós vamos vir na terceira corrente que temos de base e fazemos ponto alto. E assim nós finalizamos esta carreira que fica muito bonita e diferente. Vamos fazer agora 3 correntes, laçamos a nossa agulha e dentro desse espaço do nosso Vzinho, vamos trabalhar 3 pontos altos. No próximo espaço, nós fazemos também 3 pontos altos. No próximo espaço também. Estamos repetindo o que fizemos na segunda carreira. Trabalhamos assim até o final. Chegando no final da carreira, o último ponto nós fazemos em cima dessa terceira corrente, fazendo ponto alto. E assim está ficando o desenho do nosso trabalho. Fazemos as 3 correntes, viramos e laçamos 2 vezes. Vamos vir nesse ponto do meio e trabalhamos ponto alto duplo. 2 correntes, voltamos aqui, embaixo laçamos essas 2 laçadas que temos ali do ponto alto duplo e fazemos ponto alto normal, repetindo exatamente o que fizemos nessa carreira aqui. Repetimos assim até o final. Chegando no final dessa carreira, fazemos um ponto alto em cima da terceira corrente de base. Fazemos 3 correntes,
Viramos e vamos trabalhar 3 pontos altos em cada vezinho que nós temos de base. Até o final da carreira. Chegando no final dessa carreira, nós fazemos um ponto alto em cima da terceira corrente. Então, a partir daqui, nós vamos repetindo essas 2 carreiras até atingir aqui o comprimento ideal do nosso trabalho. Então, sempre repetimos essas 2 carreiras apenas. Quando chegarmos lá no final, onde já alcançamos a altura desejada aqui em carreiras, para finalizar, nós vamos virar o nosso trabalho. Fazemos um ponto baixo nesse primeiro espaço, 2 correntes. Nesse ponto do meio, nós fazemos ponto baixo. 2 correntes, pulamos esses 2 pontos e vamos no ponto do meio. Fazemos ponto baixo. 2 correntes, pulamos 2 pontos, no próximo fazemos ponto baixo, exatamente como nós fizemos na primeira carreira. Seguimos assim até o final. E chegando aqui no final, nós fazemos as 2 correntes, vamos vir em cima da terceira corrente que nós temos e fazemos ponto baixo. Então, assim finalizamos essa última carreira com essa cor. Quem quiser fazer o bico em volta com a mesma cor, não precisa cortar esse fio aqui, tá? Eu vou trabalhar com uma outra cor agora, a finalização, para mostrar para vocês uma opção, né, de finalização. Mas vocês podem fazer o bico que vocês desejarem no tapetinho de vocês. Então, fazemos aqui uma corrente e cortamos esse fio. Agora, eu vou pegar aqui uma outra cor de fio, vou fazer essa segunda parte com um fio colorido, vou fazer aqui um nó, laçar a agulha e nós podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços aqui na lateral, tá? Eu vou começar então aqui, nesses espaços onde fizemos ponto alto, nós vamos trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. É uma finalização bem simples, mas que deixa o nosso trabalho bem bonito no final. No próximo espaço, nós trabalhamos também 3 pontos altos. No próximo espaço, também. No próximo. Então, em toda a lateral do nosso trabalho, nós vamos fazer 3 pontos altos em cada espaço que nós temos aqui. Agora, chegando aqui no canto do trabalho, onde nós temos essas 2 correntes e o ponto baixo, nós vamos laçar a nossa agulha e dentro desse ponto baixo, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos altos, para nós fazermos a voltinha do canto do nosso tapete. Fizemos o canto, vamos agora nesse espaço de 2 correntes e fazemos 3 pontos altos. Vamos no próximo espaço e trabalhamos 3 pontos altos também. Então, essa finalização é bem simples, como eu falei para vocês. Vamos dando a volta em todo o nosso trabalho com esses pontos altos, sendo 3 pontos em cada espaço. Chegando nos cantos, nós vamos trabalhar em cima do ponto baixo, tá? Ou em cima desse espaço onde nós fizemos o ponto baixo, fazemos aqui os 4 pontos altos, exatamente como fizemos aqui. Depois, continuamos com 3 pontos em cada espaço. No próximo canto, nós repetimos em cima do ponto baixo 4 pontos.
Continuamos com 3 pontos em cada espaço, chegando aqui no último, repetimos os 4 pontos que nós fizemos aqui, tá? Fazemos 4 pontos e finalizamos essa parte. Chegando aqui no final, nós fazemos um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto, tá? E podemos levar o fio lá para trás, esconder, né? Cortar e esconder entre os pontos. Quem quiser fazer mais carreiras aqui em cima, né? Fazendo outro tipo de bico, também pode, tá? Vocês podem inventar aí o ponto que vocês quiserem. Então, nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui para vocês, nós ficamos com o trabalho desse jeito aqui, né? Eu fiz com essa outra cor, apenas para vocês verem mesmo a diferença, né, de cores. E o bico, como eu expliquei para vocês, eu fiz assim, 4 pontos nos cantos e 3 pontos em cada espaço em todo o nosso trabalho, tá? Na parte aqui de cima, na parte de baixo e também nas laterais, tá? E olhem que lindo que fica o desenho desse ponto, tá? Ele fica bem maleável, fica realmente lindo para nós trabalharmos em tapetes, podemos fazer trilhos de mesa também. E do outro lado, nós temos esse desenho, também fica muito bonito, né? Nós podemos usar o tapete de qualquer um dos lados, o lado que vocês preferirem. Então, para fazer um tapete maior, vocês podem trabalhar aí 35 centímetros ou 40 centímetros de largura, mas isso eu sempre deixo a critério de cada um, porque cada um vai trabalhar com um tipo de fio, com uma grossura diferente de fio e de agulha, então nós precisamos realmente medir o tamanho que nós queremos, a largura do nosso tapete e fazemos a quantidade de carreiras até atingir o comprimento dele. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!